Olá, muito bom dia. Hoje é domingo, dia 19 de janeiro, às 11 horas da manhã. E hoje eu vou fazer uma live um pouquinho diferente, apesar de a gente falar um pouquinho também de constelação, né? Mas essa live é um convite que eu recebi do Ricardo, que ele já vai entrar aqui já já, para contar um pouquinho sobre esse lugar que eu vou palestrar, que vai ser um lugar que vai ser online, então vocês vão poder assistir, e que vai ser transmitido para vários países, né? E vai ser também transmitido em espanhol, em inglês, né? E ele traz uma proposta muito bonita, né? Então, por isso que eu decidi chamá-lo aqui na minha rede para contar um pouquinho dessa proposta, né? Dessa nova era que se inicia, né? E onde as terapias entram nesse lugar, né? Para a gente compreender um pouquinho desta transição planetária que a gente está vivendo. Que são coisas que eu não toco muito aqui, né? Nas minhas redes, muito diretamente, mas eu de fato estudo muito essa parte e me empenho muito aqui para conseguir aos pouquinhos e plantando um pouco, né, dessa semente. Eu não gosto muito de misturar os assuntos, mas eu acho importante nesse momento do tempo que a gente está vivendo, uma vez que a transição está aí, muitas coisas acontecendo, né, muitas coisas, muito caos, né, no planeta como um todo. E eu acho que esses assuntos são pertinentes a todos nós, né, todos nós que de alguma forma vivemos nesse planeta, né. Então Ricardo deve estar entrando a qualquer momento. Estou aguardando ele aqui, deixa eu chamar ele aqui. E é isso que a gente vai bater um papo sobre isso que eu estou falando para vocês, né? Ricardo, é só você pedir aí para seguir, tá? E aí a gente pode começar a nossa live. Claro que meu assunto na palestra vai ser sobre constelação, vou falar um pouquinho hoje aqui, né, também. Mas na terça-feira, dia 23, eu vou fazer uma live exclusiva para vocês aqui sobre constelação. E um último post que foi feito esse final de semana, né, nessa semana que acabou de acabar. E aí eu vou falar muito sobre esse assunto e trazer outros assuntos que na hora vierem, as perguntas que vierem. Então vai ser na terça, eu não sei o dia, que vai ser terça, hoje é 19, 20, 21. Dia 21, às 19 horas, para que o máximo de pessoas aí possam assistir. Deixa eu ver onde está meu convidado, que não apareceu aqui ainda. E não, a gente começa a falar de outras coisas, né? Não vou deixar vocês aqui no vácuo, quem tá aqui comigo. Esses dias têm sido muito intensos, com muitas perguntas no direct e tal, então por isso que eu resolvi começar, vou fazer live toda semana, às terças-feiras, às 19 horas, né? Pegando todos esses temas que vocês estão me trazendo no direct, né? Coisas mais profundas, porque às vezes é difícil a gente responder no direct simplesmente com uma frase, né? Então demanda tempo, demanda a gente falar um pouquinho mais. Tem coisas que a gente precisa compreender um pouco a história do outro para conseguir ajudá-lo, né? Então, assim, porque é o que eu sempre falo, né, na constelação, não existe uma receita pronta, não existe um protocolo a ser seguido, né? Claro que eu sempre bato, né, na tecla de que são 3 leis básicas e que a gente tem que seguir essas leis independente de qualquer coisa, mas de um modo geral a questão cada história ressoa de uma forma, sabe? Então, às vezes, aquilo que está pegando para mim, em alguma área da minha vida, vem de um lugar do sistema e da outra pessoa vem de outro lugar, né?
Porque eu falo, o sistema é muito soberano, ele é muito inteligente, né? Ele sempre vai nos pegar naquilo que mais nos causará efeitos reais, né? De eu ficar aborrecida, o que está acontecendo aqui, por que isso não está dando certo, por que eu faço. E aí, ele nesse lugar, né, dele ser tão soberano, cada um ele vai pegar num ponto específico da vida. Por isso que não existe um protocolo e uma receita de bolo, entendem? Então, por isso que às vezes é difícil responder as perguntas de uma maneira muito direta e objetiva, né, como eu costumo ser, porque eu preciso ouvir sua história, né? Outra coisa, quando eu faço meus posts, eu tento ser o mais direta possível ali nas questões, mas claro, nem todo mundo passa por aquilo por aquela razão, né? É como eu disse agora, o sistema é soberano, ele vai te pegar onde mais vai te doer para que você olhe para a sua origem e consiga observar o que tem lá que causam tantos problemas para mim, né? O que tem ali na minha origem que faz com que minha vida não flua exatamente como eu gostaria, ou exatamente como eu planejo, né? Por que eu me auto-saboto? Então, a gente tem tantas respostas ali, de um modo geral, respostas bem claras, às vezes, quando a gente tem uma conversa profunda ali com o cliente, né? Eu sei que essa não é uma prática comum dentro das constelações tradicionais, né? As constelações tradicionais, elas prezam com que a gente não converse com o cliente e leve para o campo e lá, né, se observa o que tem que ser observado e às vezes mesmo que o cliente não entenda, a gente não pode, não é que não pode, né? Não importa, digamos assim. Isso não é o relevante, isso não é o essencial. Porém, nesses anos como consteladora, né, e caminhando aí com muitos atendimentos, né, milhares para falar a verdade, eu percebi que não era bem assim, né, e eu, não que não é bem assim, é claro que respeito 100.000% as constelações tradicionais, mas eu percebi que a gente podia fazer de um modo diferente, um pouquinho diferente, né? E Bert sempre falou, as constelações estão em constante mudança, as constelações são muito novas, elas têm um pouco mais de 40 anos. E Sophie também falava isso, né, na minha pós-graduação na Hellinger, que a gente tem que observar o que se aparece no campo sempre, para a gente perceber o que se apresenta e como a gente pode utilizar aquilo, né? Então, nesse meu caminhar como consteladora, o que eu observei? Que eu levar consciência para o meu cliente em primeira mão, né, numa sessão exclusiva para isso, de um bate-papo mesmo. O que te trouxe aqui? Né? Quais são suas queixas? Por que você quis vir constelar? Né? E ali ele já vai me trazer as dores dele, é o financeiro, é o profissional, é o relacionamento, é uma doença. E ali eu vou destrinchar com ele, né? Realmente ouvindo as histórias, né? As histórias de família, como é a relação com os pais, se conviveu com os pais, se não conviveu com os pais, se tem mágoa, se não tem mágoa, se tem raiva, quais são os julgamentos. E ali ele vai me trazendo fatos, né? Fatos sobre a sua história que eu vou anotando, né? E depois é quase uma aula de constelação, mas baseado na sua história, nas suas queixas, nas suas dores. E só essa primeira sessão, né, que é separada da constelação de fato, eu vejo claramente já a mudança, né, a viradinha de chave, já o start dessa mudança. Porque é aquilo que eu sempre falo também, Bert falava, aliás, eu repito o que Beth falava o tempo todo, né? As constelações, o que ela é, né, na nossa vida? Ela é uma mudança de postura que eu tenho diante da minha origem. Ela identifica o que está em desordem lá atrás, na minha origem, pai, mãe, ancestrais, que possam estar causando dificuldades na minha vida atual. Então, assim,
é algo assim que quando a gente para e conversa com o cliente, observa o que ele traz de dores, né? Mesmo que ele já tenha me ouvido várias vezes em lives, mesmo que ele tenha lido meus livros, ele ainda não consegue mesmo enxergar pontualmente aonde está a questão no sistema familiar dele. Então, e aí, nesse bate-papo, que eu chamo, né, que eu falo assim, eu levo consciência sistêmica para ele. Como, André? Destrinchando as 3 leis, mostrando para ele aonde ele infringe essas leis na vida dele atual. E aí, quando eu mudo essa postura diante da minha origem, quando eu realmente consigo olhar para trás, né, sem julgamento, entendendo e compreendendo e aceitando a minha história como foi, mesmo que eu não concorde com algumas delas, porque sei que muitos de nós aqui vivemos histórias muito desafiadoras, muito desafiadoras, com famílias desajustadas, sim, muitos de nós. Se não vou te falar a grande maioria dos que chegam para mim. Mas quando eu consigo virar essa chavinha, né, de que a vida é o maior bem que temos, e que se não fosse aquela história eu não seria quem eu sou hoje, e foi ela que me fez mover, né? Bert tinha uma frase que eu também replico muito, que ele falava assim: se tivéssemos pais perfeitos, não teríamos força de viver. E isso faz muito sentido se a gente refletir profundamente nisso. O que nos move para a vida são as nossas dificuldades, né? Então, se chegamos até a fase adulta, é porque recebemos o suficiente. Temos traumas? Nossa, muitos traumas, né? Temos que cuidar dos nossos traumas? Com certeza. Temos que cuidar da nossa criança ferida? Com certeza, né? E tudo isso a constelação te ajuda, dá esse start nessa jornada, para a hora que você olhar para crenças, para a hora que você olhar para traumas, para a hora que você olhar para essa criança interior, seja muito mais fácil de fazer essa virada de chave, né? Porque eu sempre falo, eu tenho um caminho aí do autodesenvolvimento enorme, milhões de cursos, né? Acabei de me formar no ENEA Master, Mentorship com Nicolai Corsino, foram 4 anos e 1 ano de mentoria para chegar nesse lugar. Mas claramente, quanto mais eu estudo a espiritualidade, quanto mais eu percebo, mais eu vejo o quanto que... peraí, deixa eu ver se eles entraram. Não entrou. O quanto que sem olhar para essa origem e sem eu estar em ordem com o meu sistema familiar de origem, muitos de nós não conseguem realmente caminhar. A gente vai até uma parte e depois volta. A gente volta para trás, né? Eu brinco assim, a gente vai até a página 2. Então, assim, o Enneagrama, por exemplo, ele entrou na minha vida muito antes da constelação, anos antes. Mas ali não fez sentido para mim, né? Porque eu falava, tá, o que eu faço com isso? Entende? Deixa eu ver aqui. Ah, achei aqui. Então, queridos, vamos falar mais sobre isso na próxima terça-feira. Marcelo está entrando. Olá, tudo bem, Ricardo? Ô, Ricardo, desculpa, porque eu estava lendo Marcelo aqui na minha tela. Desculpa, Ricardo. Acabei de falar o Tudo seu bem? nome desde o início da live e agora eu errei seu nome. Tudo bem, Mil desculpas, André? meu querido. Tudo bem, e Mas, você? bem Eu bom. não tá... Bom dia, Brasil ainda, né? Bom dia, que é bom dia. Bom De onde dia no você fala? Me fala, que eu sei que você está na Europa, mas eu não sei o país. Sim, sim. É Portugal, né? Quase divisa com a Espanha aqui, mas Ah, muito frio. muito frio? Zero grau aqui, tá virando bem, Que Isso. bom. Tá bom? Tudo Eu bem? adoro frio. Eu morei no Canadá e eu falo que uma das Ah, coisas que eu sinto falta do Canadá é o frio. Eu sou muito apaixonada bem. pelo frio. Bom, Mas, Ricardo, mas vamos lá. Eu estava aqui batendo um papo com sim, os meus seguidores, né? Falando um pouquinho da sim, constelação, da forma que eu trabalho, que é um pouco diferente da constelação tradicional. sim, Mas sim. também já expliquei para eles que eu te convidei porque você me convidou para um evento muito bonito, Ah, né, que sim, chama The Voice of the New Earth sim, 2025, sim. né? Que que, né, a gente
trocou aí um pouco um bate-papo e você me mandou tudo bonitinho e já tô lá, né, no seu portfólio ali de palestrantes. E é algo voltado à nova era, né? Assim, e eu tento falar um pouquinho sobre isso mais abertamente nas minhas redes. Aos pouquinhos eu vou plantando essa sementinha, né? Porque eu tenho muito cuidado com as redes sociais. Sim, Porque como eu tenho um foco muito em constelação familiar, e o que eu estava falando aqui para ele, sabe, Ricardo, é que assim eu realmente vejo, né, que assim, eu que trabalho com autodesenvolvimento, que me autodesenvolvo há muitos, muitos anos, fiz uma infinidade de cursos, etc. Eu sim, falo que a base, no meu ponto de vista, é a constelação familiar, que dá o seu primeiro grande passo, né, para uma aceitação genuína da vida como se apresenta, porque quando eu me liberto ali, eu consigo olhar a vida com outros olhos, né? E eu acho que isso tem verdade. tudo a ver com o nosso tema aqui da nossa live. Então, Sim. É querido, verdade. conta aí pra gente um pouquinho do evento, como você, né, se esse evento é novo, se não é, como você teve essa ideia. Me conta um pouquinho pra gente. Bem, primeiro sobre a constelação, na verdade, é um enredo, né? É um enredo da vida da gente. Está baseado na constelação sistêmica, né? Nesse campo, no campo morfo, que é o campo que compõe todo, né, todo o nosso entorno. Tá? Então eu falo muito sobre isso também nas mentorias, falava, né? Porque eu estou encerrando a minha carreira, né, nesse ano que passou, e esse ano agora é o ano definitivo. Então, gratidão pelo convite, André, excelente palestrante que vai estar conosco agora nesse evento que é um grito, né, André? O planeta todo, na verdade, toda a humanidade vive o dilema de ainda não se conhecer, né, de ainda não se perceber. Então, qual é a nossa visão? O The Voice, na verdade, eu tenho 61 anos agora, né? Estou há mais de 30 anos já trabalhando com assim, essa visão da nova era. Eu acredito, porque eu devo ser autista também, dislexo, né? Devo ser tudo um pouco, né? Como todos nós somos. E com isso daí, desde muito cedo, eu fui diferente, como você também, e acredito que todos aqueles que estão, que vivem essa transformação, né, como transição de carreira, em determinado momento opa, estala e diga, não, eu preciso falar daquilo que é diferente, daquilo que é novo também, mas principalmente da transformação, daquilo que vem de dentro, né? Então o The Uhum. Voice, quando a gente fala The Voice, o que é o The Voice? É a voz mesmo, a voz da nova terra, é a voz dessa nova era. Tá? Então, como eu disse, 61 anos, mais de 30 talvez, voltado a esse processo todo, muitos alunos, muitos cursos, muitas mentorias. E o The Voice nasceu desse trabalho interno meu também. Né? Então, da minha voz interior, né? Precisando falar a mais pessoas e precisando, de certa maneira, transformar a mim primeiro, né, que acredito que eu passei pelos estágios todos, que você estava comentando agora há pouco, né, que todos os terapeutas passam, nós sabemos que é assim, né? Todo terapeuta passa por esse processo, é necessário passar, né? E isso eu falo muito também, falava muito com os meus alunos, as minhas mentorias, que a transformação ela vem exatamente desse encontro daquilo que nós somos lá dentro, com essa nova visão daquilo que eu quero para mim ou daquilo que eu quero para os demais, né, para os outros. Então, o The Voice é isso. O The Voice é a voz, da nova terra, no nome, na expressão, no meu desejo também, e eu tenho certeza no desejo de todos vocês que estão ali, né, que vão estar como palestrantes. Volto a dizer gratidão, André, e a todos os demais palestrantes que estejam assistindo. E vocês que estão assistindo, que ainda não conheciam o The Voice, então tem uma história por trás do The Voice, mas é uma história de um grito também que precisa acontecer, acontece de mim para fora, do meu ser, do meu interior, mas acontece também, eu tenho certeza, que nenhum palestrante está ali ao acaso, nenhum. Todos que estão ali querem também passar o conhecimento, a sabedoria daquilo que já tem
como a Andrea estava comentando, das conquistas pessoais que são através das formações, né, dos cursos em que você participou, da trilha, né, do caminho, porque é um caminho, né, Nossa, Andrea? É um caminho, na é. verdade, né? Eu tenho um mestre, o Nicolai, que ele fala assim, ele me ensinou uma coisa que eu falei, faz todo sentido, eu sempre replico também. O caminho do autoconhecimento não tem linha de Sim. chegada, Não, né? não. É contínuo e é sempre. Você sempre quer conhecer mais. E quanto mais você sabe que você não sabe nada, É, né? É bem isso, né? é aquilo de que a perfeição é não se conhecer, né, no todo. A perfeição, ela não existe a não ser que a gente busque sempre por ela, né, mas é aqui dentro, né? Diga-se de passagem, quando a gente fala em voz da nova terra, a gente está dizendo para que o grito venha de dentro, né? E para que isso, né, olha, ecoe mesmo, traga, faça o resultado acontecer fora, mas primeiro é dentro, né? A gente sabe que nenhum de nós que está ali hoje como palestrante, eu como um dos organizadores, nenhum de nós não viveu a sua Processo. voz, o seu grito interno, né? E essa é a grande verdade, talvez, que cada um de nós tenha a levar para o The Voice agora. E por que esse momento, né? Você perguntou se já teve outras edições. Então nós tivemos um protótipo a nível de Brasil em 2022, no final, e foi maravilhoso, né? Então nós tivemos baseado assim, foram 42 palestrantes, né, pelo que me recordo, área de membros, então todo o desenho, né, foi constituído nesse período. Mas só que de 2 anos para cá, né, André, quanto Sim, mudou, né? Tudo mudou. tudo mudou. Mudou a velocidade, tudo. Mudou a velocidade, mudaram as informações, o contexto de tudo, né, que nós conhecíamos lá atrás, hoje tem uma outra percepção, e a gente fala muito sobre isso, né, dessa consciência quântica, ou seja, da percepção das novas realidades. E é o que o The Voice quer mostrar exatamente nesse momento, que é crucial, eu diria assim, porque é um salto quântico, né, que o planeta, que a humanidade está dando e que cada um de nós aqui, pessoalmente, também. Então, é avançar, ou seja, completar o salto, né? Saltar é fácil, né, André? A gente sabe. Mas como você disse, o conhecimento, o autoconhecimento nunca acaba, ele é infinito, né? Então, é um salto quântico que não tem momento para descida, né? Para aquele não. Nós vamos saltar. Mas na velocidade que tudo está acontecendo, e o The Voice está aqui nesse momento por esse motivo, nós vamos estar saltando talvez até o final do ano, talvez até o próximo The Voice, né? Porque, como você disse, agora é dinamismo. Então, é falar, é se fazer ouvir, como você ministra cursos, né? Você faz mentoria também, mas não para, né? Não para. Depois que a tua voz, o teu interior disse eu quero, eu sou, né? Eu vim para isso, não para Não mais, né? para, né? Quando a gente encontra um caminho, né? Mas eu sempre procuro dizer também, sabe, Ricardo? Porque eu atendo todo tipo de pessoa, né? E eu falo assim também, Sim. às vezes as pessoas também podem entrar em crenças de que para você estar nesse caminho espiritual, num caminho de uma jornada de elevação de consciência mesmo, você precisa estar no mundo das terapias. E não é verdade, né? Porque todo trabalho tem um propósito, né? Isso. A Verdade. gente precisa desde o, né, de tudo, né? Quem faz esse fone de ouvido, quem fabrica esse celular, né? A gente está aqui, a internet, ou seja, alimentação, vestimenta, moradia, a gente precisa, né? Então, eu falo assim que quando a gente se encontra, é que assim, para mim foi um chamado mesmo. Eu falava assim, eu ser terapeuta, tá louca, né? Quando me chamaram, né? Quando eu tive o meu primeiro chamado. Eu falei assim, não, eu sou marketing, eu sou venda, eu sou resultado, não tem nada a ver comigo, imagina. E foi um ano para me convencerem de que esse seria o meu lugar. Então, assim, realmente foi um chamado, né? Não foi um. E eu já participava de cursos, já estava num. Porque eu precisava disso, eu estava no meio de um burnout quando esse chamado chegou, né?
Na época ainda não tinha esse nome, mas agora eu entendo que eu estava passando ali, né? Era um burnout. E eu fazia uma massagem energética com uma indiana muito querida, a Leslie, e ela que me sustentava ali com energia para eu aguentar mais uma semana no trabalho. E eles mandando falar: olha, você tem que ser terapeuta, tem que ser terapeuta. Eu falava assim: eu, terapeuta? Jamais, eu sou marketing. Eu era diretora de marketing há anos, um dinossauro no mercado de intercâmbio internacional. Trabalhava para um grupo gigante da Inglaterra. Então, assim, não fazia mínimo sentido para mim naquele momento. Você vê, eles demoraram um ano para me convencer, né? Nesse trabalho formiguinha, e mesmo eu já estando no caminho do autodesenvolvimento. Mas eu vejo claramente, assim, que a gente consegue trazer luz mesmo para o trabalho, né? Qualquer trabalho. Porque quando você está bem com você, que você está integrado, que você está nessa expansão, né? É prazeroso servir, né? Exato. Porque é uma fala, né? Que a gente está aqui a serviço. Exato. Quando a gente se coloca a serviço, né? Seja o que for que você faça, vai fazer sentido estar ali naquele lugar, você não acha? É verdade. Na verdade, você tocou num ponto que é crucial, que diz assim, que todos nós temos um propósito, né? Qualquer um, seja qual, em qual setor esteja, em qualquer, digamos, missão, né? Porque nós estamos aqui para cumprir esse estágio, cada um de nós, e cada um deles tem a sua importância. Então, se a gente perceber que tudo à nossa volta, né? Tudo, todo o movimento que acontece tem um sentido para estar ali, né? Então, desde um nível de consciência que começa a se expandir, por exemplo, mas que precisa desse movimento que você disse agora, né? Precisa passar pelos estágios, né? Desde o início da chegada aqui, então, pelo estágio é o estudo, é a consciência, é o desenvolvimento dos processos todos. Então, tudo isso tem uma razão. E cada um de nós aí tem uma função que a gente, muitos ainda não conhecem, né, André? Você chegou nesse ponto, como você disse, depois de estagiar em grandes empresas, né, um emprego, né, um trabalho, uma função bacana, importante, mas que de repente você, opa, cai uma ficha, né? E essa ficha, para muitos agora no planeta, está começando a cair de uma forma diferente do que aconteceu, talvez, na tua fase, assim, né? E na fase de muitos terapeutas, esses que estão ali, alguns já passaram no The Voice, inclusive, mas eu ministrei cursos para alguns desses, sabe? Lá atrás. Então, esse trabalho que você comentou agora, que é essa mudança de paradigma, né? Que você está vendo o mundo numa visão, numa lente de visão, começa a ver numa outra realidade, está acontecendo de uma forma acelerada. Sim. Por qual motivo? Porque o planeta mudou, né? O planeta está mudando, ele está assim se alterando no seu ciclo, né? Na sua forma quântica mesmo, ele está chegando num nível, né? Em que quem não conseguir se ajustar a isso, desde aquele jovem, você sabe, acho que você disse que atende diversas, né? Idades também, né? Uhum. Você sabe que o jovem, ou seja, digamos assim, a doença do inconsciente está chegando. Opa, está baixando, né? Então, hoje os jovens de 10, de 12, de 13, de 8 anos já sofrem, já vivem isso, né? Ansiedade, Enquanto, depressão, né? exatamente, Várias. exatamente. Como Enquanto que, nunca, né? Como nunca ouvimos exatamente, falar nisso. exatamente. Mas por qual motivo? Por esse momento cíclico do planeta. O que acontece é que nós aqui, a nossa geração, estou dizendo a minha, né, que está um pouco mais além das tuas, Eu não essas sou gerações. mais nova não, viu? Vou fazer 57 esse ano. Estamos ali, Ah, mesma né? geração. Então, como quase, né, caminhando lado a lado, digamos Lado a assim. Mas lado. o que acontece é que nós, na verdade, nós cumprimos uma etapa desse processo, né? Então, nós cumprimos um estágio, viemos para cumprir, muitos falharam, não é falha de ser punido, mas falha por desconhecimento mesmo, por não se conhecer, como a Andrea disse, né, o autoconhecimento. Então, por não decidir também naquilo que a Andrea disse, em um momento eu tive que decidir, né, eu tive que tomar uma decisão. Mas muitos não têm coragem, né, ou não cai aquele clique, né? Não diz, não, eu vou encarar, vou fazer essa mudança, né? Eu vou inverter o meu mundo, a minha história, mas muitos não chegaram a isso. Ou seja, da nossa geração passou por esse processo
nós viemos trabalhando isso com o passar do tempo. Mas os jovens já estão chegando ao planeta hoje, as crianças, com tudo ali, ó, né? Você sabe que vocês assistem aqui o Instagram, o movimento da web, né? Mostrando crianças cada vez numa idade menor, de 1 ano, 2 anos, já tocando piano, né? Fazendo, ou seja, são ações que nós não tivemos, né? Nós aqui na nossa geração, a gente jogava bola de gude, né? A gente jogava bola de gude, jogava peteca com os amigos, né? A gente jogava, Carrinho de sabe? rolemã. Então, foi diferente. Isso, carrinho, nossa, que delícia! Caindo do carrinho de rolimã, né? Se machucando, machucando o joelho. Então, mas a gente nem chorava por isso, a gente se divertia, né? Então, o que é que mudou para o planeta, né? É o processo todo, né? Que se volta a dizer, é um ciclo, né? Que está se encerrando e está na nossa geração e que agora nós aqui nessa idade, ou seja, nesse momento, temos que preparar daí, deixar por isso que é a voz da Nova Terra, para que a gente prepare esse terreno, melhore um pouco, né? Estabilize ele um pouco, para que, quem sabe, né? Bem, falei demais, fique à vontade. Eu adoro, né? São assuntos assim, que é o que eu te falei, né? Eu não sou. Eu falo, eu posto um Reels falando alguma coisa, eu vou plantando sementinhas. Logo, logo eu vou mudar a minha forma de falar nas redes. É que eu tô num planejamento, né? Mas já que estamos aqui, vamos abrir, né? Eu super acredito em tudo o que Ricardo está falando, né? Eu acredito na nova era, na transição planetária que está acontecendo agora. Eu estudo muito a espiritualidade, Ricardo, apesar de, assim, de eu ter resistido a fazer a transição, né? Por mais de 1 ano de aceitação, né? E aí buscar curso, e aí começar cursos específicos para ser terapeutas, né? Eu já estudava isso conscientemente, eu vou falar desde 2005, né? Porque um dos primeiros livros que eu li, que era Na Cabeceira do Meu Padrasto, eram Os Deuses Astronautas. Ah, E depois eu li o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Campbell, que era a cabeceira do meu padrão, mas eu tinha 15 anos, né? 14 anos, sei lá. Eu não entendia muito bem, mas o Eram os Deuses Astronautas me fascinou. Dessa coisa, né? O que que tem nesse universo, né? Eu olhava as estrelas e eu falava assim, como assim, né? Tem que ter mais coisa. Então era sempre uma curiosidade minha, era sempre uma pergunta que eu fazia. E desde então eu sempre estudo muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Eu sou bem eclética e o que me faz sentido eu vou estudando e vou trazendo para dentro. E esse caminhar todo, né? Eu falo que a constelação realmente foi a grande virada de chave na minha vida como ser integrado, né? De eu aceitar a vida como ela foi apresentada, sem julgamento, e depois conseguir seguir. É como se tudo tivesse expandido, sabe? Então, gente, o que que a gente está trazendo aqui? O que que o Ricardo está falando, né? Que eu tô enrolando vocês para falar. É uma olha, transição planetária. Esse ano de 2005 é um ano crucial. Quem não estiver se autodesenvolvendo vai sofrer um pouquinho. Quem já estiver no caminho do autoconhecimento vai ser um pouquinho mais leve, porque vai entender várias coisas que a gente já entende, né? Então, esse é um ano para olhar para dentro. As doenças de saúde mental, depressão, ansiedade, entre outras, estão com números altíssimos, são alarmantes mesmo. Por quê? Porque a gente está tendo acessos que às vezes a gente não entende. Ontem eu estava vibrando, Ricardo, o dia todo. Aí tem uma amiga minha que a gente estava tomando um café juntas e ela é muito, muito também vibracional, multidimensional, e a gente ficou conversando de um monte de coisas, né? Que quem ouve fala, ó, as duas loucas, né? E eu cheguei em casa, mas assim, era muito forte. Aí eu fiz algumas coisas, eu falei, Dri, o que que eu faço? Ela, amiga, dá uns pulos aí no chão que você tá na sexta dimensão. Seu mental tá lá na sexta dimensão. Aí eu, por quê? Porque a gente tem que aterrar, né? Porque é só aterrado que a gente realiza. Então são coisas, né, que a gente não fala abertamente, né? Mas a gente sente no ar, né? A gente sente a densidade. E isso não é uma. E o que eu quero dizer com isso, gente, é que não é um privilégio nosso que estudou. A partir de agora, todo mundo vai sentir. Você vai se sentir estranho no ambiente, você vai sentir uma dor de barriga,
você vai sentir um enjoo, porque aí trazendo um pouquinho para o enneagrama, né? Nós somos 3 emocionais, 3 Uhum. corporais e 3 mentais. Um vai ficar com a cabeça, esse, né? Que era onde eu estava ontem. Eu não sou mental, mas sou emocional, mas eu subo muito. Outros vão Sim, sentir o corpo mesmo. Vou chegar no ambiente, vou passar mal. E aí acha que exato. vai pro médico, não tem nada. Como não tem nada? Mas eu vomitei a tarde inteira, depois de chegar daquela festa, e eu nem bebi tanto. Coisas assim, né, que a gente já percebe por a gente estudar isso há mais tempo, né? Ou então eu vou sentir no coração, eu sou emocional, uma dor, né? Uma dor aqui, um baixo astral. Nossa, mas por que que eu tô com pensamentos estranhos, depressivos e melancólicos, que se tá tudo bem? Porque eu absorvi isso do ambiente. Isso já acontecia, Exato. né? Mas agora eu acredito que vai acontecer com mais intensidade, pelo que eles estão nos falando, né? Nesses estudos Sim. que a gente tem acesso. Então, acho que é isso, né? O seu projeto é isso, é trazer um pouquinho dessa consciência para gente, né? Cada um no seu quadrado, né? Tirar, tirar as vendas, Isso. né? E falar que tá tudo bem, né? Exato. E mesmo que você não acredite, né? Apesar de que a maioria que me segue acredita em alguma coisa, né? Mesmo que você não acredite muito nesse mundo invisível que eu sou apaixonada, Uhum. só observa. Começa a prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Na vibração do corpo mesmo. Vai para a terra, põe o pé no chão, sente. Permita-se sentir. Acho que é por aí, né, Ricardo? Sim. Na verdade, você comentou, né, que todos sentem, todos já sabem o que é, né? Mas na verdade ainda tem muito temor por trás disso, né? E aí entra essa, como o André comentou do enneagrama. Então tem tantas formas de medir, né, de compreender todo esse sistema que nos envolve. É um sistema energético, né, e que aí toca a cada um de uma forma diferente, mas que você disse 2000, nesse ano de 2025 é um ano de transformação. E que a gente já alertava isso há mais de 10 anos, a gente já comentava que no Uhum. final, entre o final de 2024 e início de 2025, iria ter, né, essa mudança. Daí chegou a inteligência artificial, né, que hoje é uma avalanche, né? Você tudo abre, então numa velocidade tirando da humanidade um pouco da forma de compreender as coisas, né? Porque traz soluções rápidas, eficientes, e aí tira um pouco da nossa mecânica, né? Aquilo de, como você comentou, de andar de carrinho de rolimã, de jogar Uhum. vôlei com bola de meia, né? Sabe, essas coisas. Você também. Então, muitos que estão assistindo aqui passaram por isso, e é o que eu trago sempre, trazia, né? Nas mentorias e nos estudos, que essa transformação iria acontecer exatamente nesse período, tá? E é agora, André e a todos que estão assistindo, que nós temos que ser não fortes, nós temos que ser conscientes, tá? Então a gente tem que Consciente. tomar hoje, como eu mostrei, galera, retirar as lentes dessa essa forma de ver o mundo, né, numa realidade tão ímpar também, mas opa, que nos prende, nos reprime, né? Reprimiu tantos aqui, os próprios palestrantes passaram por isso. Né? Cada um tem uma história a contar, que eu acredito que vão transferindo isso, foram transferindo para os alunos, né, nas suas mentorias, nos seus cursos, e vão mostrar no The Voice daí muito disso, do seu interior, mas a forma como hoje vem um mundo diferente, vem com essa nova visão, com essa nova forma de ver principalmente a realidade que está tão próxima já, que nós já estamos vivendo, mas que por temor, volto a dizer, por temor, ou às vezes não é ignorância, né? Não vamos falar dessa forma, mas às vezes é o sentimento, né? Aquilo não, eu não posso entrar nesse campo, eu não posso Ou por pisar medo, nessa muita gente tem isso, medo. medo, receio, né? Tem. Por aqui mudar, por que eu vou mudar o certo, né? Porque só que tem um detalhe, né, André e a todos, não é mais duvidoso hoje, né? Tantas verdades estão sendo trazidas hoje, né? Tantos números comprovando, falando da nova alimentação, da nova forma de tudo. Então,
eu acho que o The Voice chegou no momento certo, é o momento dele, e nós todos estaremos lá. Olha, convido vocês a todos, né? Vocês estão assistindo ao nosso encontro aqui. Eu tenho certeza que o The Voice vai mexer. E não é mexer para transgredir vocês, não, ou quem, né? Não, é mexer para trazer, ó, transbordar alegria, uma nova pessoa, um novo ser, né? Transbordar, quem sabe, olha, como a Andrea disse, um movimento interno que traz para viver essa nova realidade, né? É isso. Com uma consciência muito mais expandida. E quando eu disse lá atrás a consciência quântica, né, que é o que nós vamos falar muito no The Voice, por que quântica, né? Então, porque envolve todos os elementos que estão à nossa volta, né? Tudo aquilo que nos permeia. Tudo, desde a natureza, o metal, a parede, o papel, qualquer elemento, qualquer objeto à nossa volta transmite, né, ou energiza a gente de uma forma. E nós precisamos compreender isso melhor. O The Voice vai fazer isso, né? E é isso aí, né? Eu acho que é um momento que a gente tem que abrir Sim. mesmo, como você traz, o grito, né? A voz, e até para eu mesma parar de ser tímida, de falar sobre isso, de medo de ser julgada, reconheço isso, Sim, tá? Eu sim. sou Mas muito não tenha mais. discreta, Não mas tenha hoje mais. eu acho que não precisa mais, a gente Não, pode ser aberto, né? Eu sim, super acredito, eu super estudo, eu sou a louca dos meus amigos dos ETs, eu estudo os ETs, eu estudo tudo que eu acho sim, sim. encantador, né? Porque assim, sabe, Ricardo, é, fica tranquilo que eu não tô dando spoiler da minha palestra, não, viu? Ah, fica à vontade. Eu vou falar mais de mim nesse lugar, até para abrir um pouco aqui para os meus seguidores, né? Sim, Para mim, assim, se não houvesse esse a mais, esse invisível, esse além, né? Além da nossa compreensão humana, né? Essa vida no planeta Terra não faria sentido para mim, né? muito bem. Eu sempre fui uma questionadora da vida, né? Por ser um tipo 4 de enneagrama, por ser uma pessoa que flerta com a morte, fui depressiva a vida inteira, né? Foi as Sim, constelações que me ajudaram a sair daí, desse lugar da depressão, de entender a vida, de compreender, né? Então, assim, então eu sempre questionei muito, né? Por que o africano, até eu nasci ali, né, nessas condições e aquele nasce naquelas outras condições, né? Eu tive uma vida bem desafiadora, né? E eu era muito revoltada, né? Indignada, né? Pondo sempre a culpa no sim. outro, né? E aí, quando você dá essa virada de chave, que você reconhece a sua responsabilidade e que você escolheu os desafios que você passa na vida por alguma razão maior que a gente não tem compreensão, né? Nossa, a vida floresce, né? E aí, nesses estudos, né? E nessa abertura de consciência, né? Eu nunca, assim, conscientemente, eu nunca me vi médium, apesar de não ter uma religião, eu não sigo religião, gente. Quando a gente fala de mediunidade, de sensibilidade, né? De ter uma sensibilidade de leitura de campo, de percepção, de intuição. E aí eu fui desenvolvendo isso com os meus cursos e abrindo essa percepção, né? Por isso que ontem eu falei, eu tava lá tremendo, né? Toda energizada, né? E aí vai abrindo, né? E a gente vai tendo essa percepção do sutil, do invisível, das energias mesmo, positivas e negativas, e tá tudo certo, né? Tudo faz parte, né? Eu busco muito essa equanimidade, sabe? Do equilíbrio das forças, né? Do masculino e do feminino, de olhar para o ser humano como ser humano, né? E não ficar pondo a gente em caixinhas, né? É ser realmente ensinar o ser humano a respeitar o outro ser humano, independente de quem ele seja, né? Então, assim, não é um lugar fácil, né, para nós. Eu acho que, como seres humanos, né, a gente tem as nossas questões também. Eu julgo, sim. Às vezes eu tô lá julgando e falo, por que que eu tô julgando? Me brigo comigo Hum, mesma, né, e volto pro meu lugar. Mas quando a gente toma consciência de que tudo é como tem de ser, e que eu sou autorresponsável, e de que eu posso fazer diferente, e de que eu bem. posso ser feliz, eu posso sorrir, Ricardo. Eu não sei se você sabe da minha história toda, não sei quanto você me acompanha. Mas eu perdi minha filha domingo de Páscoa de 2023. 29 anos. Minha única filha.
E assim, foi um processo, claro, uma jornada, e eu falo, é graças a todo esse autoconhecimento, eu falo que eu fui preparada a vida inteira para esse momento, né? Que eu posso sorrir, eu posso ser feliz, sem culpa, né? Escolhemos passar por esse desafio, por essa dor. Sou grata a ela pelo tempo que vivemos juntos e com a certeza absoluta que um dia a gente vai se encontrar. Porque senão não faria sentido para mim, né? Por que passar por essa dor, eu estando na melhor fase da minha vida, ajudando as pessoas, entregando meu trabalho para o mundo, vivendo minha missão, e ela também num momento muito especial da vida dela. É mais ou menos isso, sabe? Que eu acho que é o convite aqui para todos vocês. Sim. É abrir para isso, para olhar para dentro, e encontrar a sua verdade aí dentro. Nós somos seres divinos, vivendo uma experiência humana, Tudo né? bem. Eu acho que é isso. Vamos começar a olhar para dentro, porque lá está o segredo de tudo que a gente busca fora. Não tem outro lugar para se olhar, né? E eu acho que Perfeito. esse evento que o Ricardo está nos proporcionando aí vai nos trazer essa clareza, pelo menos uma sementinha, vai, para você falar, Sim. será? Né? Então vem com a gente, Ricardo. Eu queria que você falasse as datas, Sim. como como a pessoa se inscreve, para ela saber como funciona. E o preço só é irrisório, gente. Exato. Perfeito. Fala um pouquinho, Rick. Força, firmeza e... Primeiro, força, firmeza e fé, tá bem? Eu falo para você e falo para todos que assistem aqui, porque tem alunos que passaram nos meus cursos, eu sei que tem. Então, que conhecem a minha história também, a tua história, agora você mostrando, né, aqui para todos. Então, nenhum de nós veio aqui para passear, né? Vamos deixar claro isso. Nós viemos aqui para sabe, viver esse caminho que traz daí essas nuances, né? Que pode ter perdas, pode ter, né, acertos, erros, digamos que são erros, mas assim, sabe, pontos que marcam, que passamos por julgamentos, todos nós passamos e julgamos também, mas esse é o caminho, né, Andréia? Esse é o caminho que todos estão aqui, e como você disse, nós temos só que aprender talvez perceber aquilo que nós já vivemos e dar valor a isso também, né? Primeiro que não existe um passado, né? Tudo está muito presente, né? Sabe disso. Então cada Uhum. um que vai estar, cada um de nós que vai estar no The Voice tem uma história. Todos têm, sem exceção, cada palestrante que está lá tem uma história que vai trazer essa vida, vai trazer essa mensagem para vocês que vão estar lá, que vão nos acompanhar. Começa dia 23 de janeiro e nós encerramos aí no dia 23 de fevereiro. 32 dias com 64 palestras e hoje nós já temos 51 palestrantes, não são 40, tá? 51 seres que estão transformando-se, né, ainda, mas que vão trazer essa mensagem que traz amor, traz carinho, traz atenção, traz conhecimento, traz sabedoria, mas traz também lições do próprio aprendizado. E daí é que muda um pouco a história, né, André? Porque quando a gente fala da gente, nós estamos falando da nossa verdade. E essa é intocável, Sim. né? Essa é a verdade que nós aprendemos a considerar, aprendemos a conviver com ela, no choro, na dor, na tristeza, na solidão, na doença. Todos nós já passamos por estágios, né? Principalmente nessa geração que você comentou, nós comentamos agora. Então, nós temos muito a passar a vocês que vão estar assistindo, mas principalmente com essa verdade, tá? Como a Andrea comentou, cada um de nós vai trazer o seu significado da vida com o seu conhecimento. 23 de janeiro a 23 de fevereiro, olha, 64 palestras em 32 dias. O preço não vou nem comentar, mas todos vocês, quem ainda não fez a inscrição, vai lá daí no site. Como a Andrea comentou, é um valor talvez só para cobrir as A despesas, né? cobrir os Porque custos, porque é sim, muito sim, irrisório, gente. Vale a pena, né, colaborar é aí com o Ricardo verdade. Messi para que ele possa ter aí
parar de aposentar e fazer mais Pagaram. eventos nos próximos anos pra Pois é. gente. Mas vou te contar, vou dizer para você agora, em aberto aqui, esse nosso evento já teve ali no nosso Instagram quase 1 milhão de visualizações. Olha que bênção isso. Isso quer dizer o quê? Que uma grande parte desses que estiveram ali foram lá no site, viram a Andrea, viram todos os outros palestrantes lá, estão indo nas redes sociais de vocês, se sabe disso, os palestrantes sabem disso, que é essa a intenção também, é de que todos sejam assim tocados de alguma maneira, sejam mexidos, né, do seu interior, mas através desse sorriso aqui, né, como a gente está vendo da Andréia, e de todos. Olha, nós temos palestrantes ali maravilhosos como a Andréia, e que volto a dizer, vão lá com a gente, né, Andréia? Estejam lá com a Estejam gente. lá. São só Deixa eu 30. fazer uma pergunta que eles vão querer Oi, por saber. favor. Por exemplo, né, são mais de quantas palestras? 60 e tantas, né? 64 sessenta palestras, e isso. quatro palestras. Eu não posso assistir naquele dia específico. Vai ficar gravada? 1 ano de acesso total para quem estiver lá com o Ó, pacote. Então, ó, nós temos uma área de membros em que a grande parte dos palestrantes já está trazendo lá seus conteúdos, ou seja, e-book, mini cursos, gravações, né, de outras workshops que já fizeram na área de membros. Então, todo inscrito vai estar, né, logado na área de membros com acesso por 1 ano por todo esse conteúdo, eu tá? preciso E os ver isso. Eu palestrantes, preciso entrar lá para pôr meu material. na verdade, acredito que você e os outros palestrantes começam a receber amanhã a página de vocês em aberto, né? E aí você vai dizer, poxa, aqui é que eu quero pôr o meu conteúdo, tá bem? Tá Então, ótimo. não percam a oportunidade de mudar um pouco e conhecerem um pouquinho melhor a Andréia, a mim e a todos os demais palestrantes que estão lá para mostrar, volto a dizer, a sua verdade, o conhecimento que nós adquirimos durante um tempo e quem sabe, né, mexer no teu coraçãozinho aí, como a Andréia foi mexida há um tempo atrás, como a minha vida mudou também a partir de entrar um pouquinho mais aqui, conhecer-se. Tem uma das palestrantes, vou até tocar o nome dela, acho que é a Vanessa, né, que vai falar sobre o coração. Então, dentro desse movimento do coração, nós temos uma imensidão de verdades. Tá Tá bem? bem. Gratidão. Ei, gratidão Eita, para todos que ouviram a gente. Foi uma live um pouquinho diferente. Desculpa ter errado seu nome pois, no começo, Ricardo, mas foi porque eu estava lendo mas aqui. E eu tava aqui falando de constelação enquanto você não entrava. Deu uma travadinha aqui, por isso que demorou a entrar. Mas eu agradeci imensamente todos que estiveram aqui. Gratidão. gratidão. Entra lá no Instagram do Ricardo, é o The Voice, é esse aqui que vai estar Isso. gravado aqui. Eu vou pôr lá também, na hora que eu fechar esse vídeo, eu vou colocar. Sigam ele perdeu todos os seguidores que ele foi hackeado há uns anos Isso. atrás. Sigam The Voice, por favor. E entrem lá, vamos colaborar e vamos fazer um mundo novo juntos. Exatamente. A voz da nova terra é agora. Gratidão. 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 Gratidão pelo convite, André. Conta comigo, tá bem? Gratidão a todos que estão aqui. Um ótimo domingo. Tchau, tchau. Abraço. Maionese no domingo, hein?